Graça e paz. Estamos começando a nossa semana e hoje eu gostaria de falar sobre vencendo as impossibilidades. O texto base da nossa meditação hoje está em Números capítulo 13, de 27 a 30. Olha o que está escrito. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos lá em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. A gente está vendo aqui, quando Moisés enviou 12 espias para dar uma olhada na terra onde o povo de Israel iria apossar, e lá eles foram e realmente perceberam que a terra realmente era muito boa. Só que eles viram lá algumas impossibilidades, e as impossibilidades eram o seguinte: as cidades eram todas fortificadas, tinham muros muito altos, e as pessoas eram fortes, extremamente armadas e altas, muito altas, tanto que eles se consideraram como gafanhotos. E apesar de ser o fruto da terra ser boa realmente, que a terra manasse leite e mel, ela estava habitada por pessoas extremamente fortes. A verdade é que quando a gente vive e respira um sonho, a gente vai para conquistar aquele sonho. E quando a gente encontra uma impossibilidade, duas coisas vão acontecer. Ou a gente vai desistir do sonho, ou a gente vai partir para cima e conquistar aquele sonho. Às vezes vivemos um sonho não só nosso ou da nossa família. Às vezes vivemos sonhos de toda uma comunidade, como era o caso ali daquelas pessoas. Não era um sonho só de Caleb ou daqueles 10 espias. Era um sonho de toda uma comunidade. E aí, quando a gente começa a ver as impossibilidades, o nosso coração enfraquece. Quando a gente também começa a ver as possibilidades e começa a ver a possibilidade de crescimento de tanto pessoal como também de toda uma coletividade, de toda uma comunidade, quando a gente consegue perceber que as impossibilidades são facilmente vencidas, a gente tem mais condição de vencer. José, nós já vimos sobre José. José sempre sonhava, ele sonhava com boas coisas, e mesmo diante das impossibilidades, ele continuava a sonhar e viver cada dia. A impossibilidade estava sempre vivendo à porta de José. Censura, ódio, cova, calúnia, prisão, esquecimento, ameaça. A cada nova oportunidade que tinha, José agarrava com unhas e dentes e dava tudo de si para fazer daquela oportunidade aquela única da sua vida. Uma coisa como aconteceu com José também acontece com a gente hoje. As impossibilidades, elas não devem minar, elas não devem ofuscar as nossas oportunidades. Muitas vezes a fé sacrifica a lógica. Sim. Por quê? Que importa a lógica? Às vezes, quando olhamos as impossibilidades, elas são reais. Mas e a nossa fé? E o nosso sonho? O que importa a lógica, a razão, se ela não responde às coisas mais importantes da minha vida? Por exemplo, o meu destino, o meu futuro, o meu fim, a minha eternidade.
O que importa a lógica se ela, no caso, por mais lógica que seja, ela me enche de medo? Ela coloca maior as impossibilidades? Sim, na lógica as impossibilidades são bem maiores. A lógica é estudada, a lógica vai me dizer algumas coisas muito interessantes, ela é bem medida, ela vai me dizer que eu vou envelhecer, que eu vou morrer. Ora, isso todo mundo sabe, eu sei. A lógica é cheia de si. Se eu fizer isso, vai acontecer isto ou aquilo. É uma questão de causa e efeito. A lógica é previsível, é medida. A lógica muitas vezes, na maioria das vezes, exclui Deus. A fé é diferente. A fé, ela é imprevisível. E ela já começa incluindo Deus. Ela já começa incluindo Deus. Deus é o terror de toda a possibilidade calculada, equacionada, medida. Deus transcende a tudo e a todos. Deus transcende as impossibilidades, as dificuldades, a adversidade. Ele transcende isso tudo. Em Deus e, portanto, na fé, a impossibilidade é possível. Sim, em Deus, portanto, na fé, a impossibilidade se torna possível. O que a fé faz? A fé me traz o céu para perto. Pela fé, a eternidade é colocada no meu coração. A fé, ela me encoraja, me fala de uma nova vida. A fé me fala da ressurreição. A fé me fala da graça de Deus. A fé me diz que o meu pecado é perdoado e que meu medo pode ser vencido. No texto que nós lemos, nós vimos que o povo de Israel, quando foi espiar a terra prometida, eles infamaram a terra, falaram mal da terra. Viram em cada dificuldade, não um desafio, não. A dificuldade é um desafio para nós, mas eles viram não sabe, não um desafio qualquer, mas eles viram uma impossibilidade. Nós não podemos, disseram ele, nós não vamos aguentar, disseram ele. Tudo que viram era uma realidade cruel demais para qualquer pessimista. O povo daquela realmente era poderoso, sim era. As cidades eram fortificadas, sim era. Ali habitavam os gigantes, sim, habitavam. Os pessimistas incrédulos se viram como gafanhotos diante deles. A palavra de Deus não foi suficiente. Ainda que Deus falou com ele que estaria com eles, que iria diante deles, mesmo assim não foi possível. Eles não conseguiram enxergar saída, não viram. Não, a palavra de Deus é triste quando a palavra de Deus não nos tira dessa condição de sermos da impossibilidade. Mesmo sendo desafiados por um homem de fé chamado Caleb, que os lembrou da promessa de Deus, o ânimo do povo se abateu e choraram, e choraram. Quando estamos desanimados, o choro vem. Vimos mais a derrota do que as possibilidades de Deus para a nossa vida. A lógica muitas vezes nos manda parar. A lógica muitas vezes nos manda desistir. Ela nos empurra, não para frente, ela nos empurra para trás. A fé, pelo contrário, nos empurra para frente. A fé nos faz, nunca desistir. A fé nos manda persistir. A fé nos dá capacidade para vencer as impossibilidades. Hoje eu quero, nesse texto que nós lemos, te desafiar diante de tudo que está acontecendo. Não olhe as coisas calculadas, não olhe as coisas medidas, não olhe, aquilo que estão dizendo que vai acontecer e de repente você se vê dentro daquilo, de tudo de ruim que está previsto para acontecer. Eu te chamo a olhar para Deus, eu te chamo para acreditar nas promessas de Deus. Deus é maior, a sua palavra é maior. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero que você, em nome de Jesus, vença todas as impossibilidades. Senhor, eu oro neste momento. Quero começar essa semana ministrando sobre a fé que vence. A fé que vence o mundo. Senhor, existem impossibilidades,
Mas, Senhor Deus, nós podemos vencer porque estamos firmados, bem firmados em Ti. Em nome de Jesus, queremos que todo medo seja lançado fora, Senhor Deus, e que nós prossigamos a nossa caminhada firme, porque as promessas do Senhor estão a nosso favor. Estou aqui abençoando a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até amanhã, se Deus quiser.